Oi, aventureiros da história! Bem-vindos ao nosso canal e vamos para mais uma aventura! Oi, aventureiros da história! Hoje nós vamos falar de uma figura extremamente controversa, que é Virgulino Ferreira da Silva, conhecido como Lampião, o rei do cangaço. Ele nasceu em Serra Talhada, em Pernambuco, em 1897. Entrou no bando de cangaceiros por vingança, porque havia matado o pai dele e ele queria se vingar. Esse motivo vingança é uma coisa muito comum entre os cangaceiros, para se tornar cangaceiro no Nordeste, e até mesmo para combater os cangaceiros. Muitos membros das volantes, eles eram motivados também pela vingança, iam atrás dos bandos de cangaceiros para se vingar. E Lampião não fugiu dessa regra. Ele liderou um bando de 40 homens, e também tinha mulheres no final, da década de 20 à década de 30. Ele é visto como herói, um herói social, um bandido que virou herói. Essa coisa do herói, que é muito comum nas classes mais pobres da população, vê como uma vingança social, o cara está vingando o pobre. Mas isso aí é uma fantasia. Isso foi muito criado na época também pelos cordéis que escreviam sobre os bandoleiros, principalmente Lampião, que na época, nos anos 20, nos anos 30, ele fazia assim um sucesso na mídia. Ele bombava nos jornais, os jornais do sul do país. Durante a era Vargas, muitos intelectuais acreditavam que os cangaceiros eram grupos revolucionários que estavam lutando contra o sistema. Isso é uma cascata, eles nunca fizeram isso, eles eram bandidos. E se criou aqui no sul essa mística. Foi mais no sul do país, principalmente no Rio de Janeiro, aonde se criou peças de teatro. Até hoje aparecem histórias em quadrinhos, filmes. O filme O Cangaceiro também é um filme que foi feito em São Paulo, mas mostra essa ideia romantizada do cangaceiro. Ele luta contra os coronéis, luta contra a igreja, mas na verdade os cangaceiros nunca lutaram contra os coronéis e nem contra a igreja. A maioria dos coronéis eram aliados dos cangaceiros. Os cangaceiros trabalhavam para os coronéis. Eram eles que vendiam o armamento, vendiam a alimentação e compravam as mercadorias roubadas dos bandos de cangaceiros. E além do mais, os coronéis usavam os cangaceiros para expulsar os camponeses da terra. Então, os cangaceiros nunca tiveram esse negócio de ser heróis sociais, lutarem pelo povo, o povo oprimido do sertão. O povo oprimido do sertão era oprimido tanto pela volante, que era extremamente sanguinária, quanto pelos cangaceiros. Esse conceito de banditismo social é principalmente associado ao historiador britânico Eric Hobsbawm. Ele desenvolveu essa ideia para explicar as figuras como os cangaceiros, salteadores e foras da lei, que apesar de criminosos aos olhos do Estado, eles eram vistos como heróis ou justiceiros pela população pobre. Um exemplo clássico disso aqui no Brasil foi Lampião. Hobsbawm tratou isso em 2 livros, Bandidos e Rebeldes Primitivos. Esses livros, na verdade, ele trata mais de Pancho Villa, que começou como bandido e virou líder revolucionário no México. Então essa ideia central de banditismo social surgiu no contexto de desigualdade, onde o Estado é fraco ou injusto e acaba sendo visto de uma forma assim de resistência popular. O papo do cangaço como banditismo social se encaixa bem na teoria do Hobsbawm. O sertão nordestino, no final do século XIX até o começo do século XX, era marcado por pobreza, a dominação de grandes fazendeiros, os coronéis, a ausência total do Estado. Lembra muito essas facções armadas dentro das comunidades, as favelas no Rio de Janeiro. Se a gente disser que Lampião era um herói do povo, vai ter que colocar essas facções também. Segundo Hobsbawm, o bandido social não era visto como um criminoso comum pela população. No caso do cangaço,
muitos dos sertanejos davam abrigo, comida e informação. Viam os cangaceiros como protetores ou vingadores. Havia uma espécie de código moral de punir os abusos e ajudar os aliados. Isso cria a imagem do herói, mesmo sendo na prática extremamente violentos. Só que não acontece bem assim, né? Muitos historiadores acham que Rubens Bauer simplesmente romantizou o cangaço. Os cangaceiros roubavam, sequestravam, matavam, tanto que existia até cartazes de captura de Lampião. Esses cartazes que você está vendo aí veio do governo da Bahia, pedindo a captura de Lampião. Eles pagavam um dinheiro pela captura. É igual o faroeste, quando procurado vivo ou morto. Tanto que o Sabonete, Vale Quanto Pesa, fez também um pedido de captura de Lampião. Eles pagariam o peso da cabeça de Lampião em ouro. Isso tudo ajudou a incentivar essa imagem de Lampião. Isso aumentou muito a imagem dele. E o enfrentamento das autoridades locais, que eram extremamente corruptas, desafiavam o poder do coronel, mas era o coronel que não era do partido do Lampião. Então isso aí foi criando a imagem dessas figuras, se tornando uma coisa popular. E a resistência primitiva, não organizada politicamente, do bando, né? Que eles realmente resistiam a essa política do sertão. Eles não buscaram mudar nada, nunca existiu o Exército Popular de Libertação do Sertão. Era mais uma reação espontânea à opressão. Hobsbawm chamava isso de rebeldia primitiva. Mas nem tudo se encaixa com perfeição nessa teoria do Hobsbawm, do bandido herói, essa coisa não. Muitos cangaceiros também exploravam e aterrorizavam os pobres. Eles estupravam, faziam violência, castração, havia aliança entre coronéis. E não era só qualquer um, eles coronéis poderosos do sertão, eram aliados dos cangaceiros. E nem havia justiça, eles não faziam justiça para ninguém. Ou seja, o cangaço era muito híbrido, muito assim, parte banditismo social, parte criminalidade violenta e tradicional mesmo, aquela criminalidade tradicional. O cangaço pode ser visto como um fenômeno onde o crime surgiu da injustiça social, ganhou apoio popular, desafiava o poder, mas sem deixar de ser violento ou contraditório. Ele era violento, extremamente contraditório, e só passou a ser combatido de fato quando Lampião ele começou a aparecer demais. Foi numa reportagem do jornal O Globo que Lampião apareceu como heróico. Isso chamou a atenção. Essa reportagem, um filme que foi muito popular do Benjamin Abraão, que filmou o bando, isso deixou a capital muito assim preocupada com isso. Isso podia crescer. E Vargas decretou o fim de Lampião. E a morte dele foi no dia 28 de julho de 1938, na Grota de Angico, onde o sargento Bezerra, depois ele deu um salto, virou tenente, ele parte para matar Lampião. A ordem era matar mesmo, não era capturar. Então em Angico, Lampião é morto. O bando é traído pelo coiteiro, que era um coronel que mantia Lampião ali. Ele achava que o lugar era seguro, ali em Angicos, e foi traído por esse coronel. No dia 27 de julho, o acampamento foi cercado. A situação dele foi ali decretada. Então, atacados pelo tenente João Bezerra. João Bezerra matou Lampião, matou Maria Bonita, muitos cangaceiros morreram naquela contenda. As cabeças foram cortadas e expostas ao público, porque tinha um negócio, a cabeça tinha que ser levada para provar que o
cangaceiro estava morto e também que se acreditava que na cabeça se morava a alma. Então eles negaram que a alma pudesse ir para o céu. Os corpos mutilados e ensanguentados foram deixados a céu aberto, onde foi os urubus, os bichos acabaram com os corpos. As cabeças foram levadas. E ali acaba o fim do cangaço. O cangaço termina mesmo com a morte de Lampião em 1938. Isso decreta o fim dos cangaceiros. Mas a opressão no interior do Nordeste continua a mesma. Então, os cangaceiros não passavam de um bando de foras da lei criminosos, armados e sanguinários. Eles nunca foram revolucionários, nunca pretenderam nenhuma revolução no país. Tanto que quando eles foram chamados, o Lampião foi chamado para lutar contra a coluna Prestes, ele não estava nem aí para Prestes. O padre Cícero armou os cangaceiros, deu a patente de capitão, e Lampião foi embora, não combateu Prestes, não estava nem aí, nem ligava para isso. O que ele queria era o dinheiro e o poder. Então, essa é a história dos cangaceiros de Lampião. Muita gente acha o cara um herói, outros, como eu, acreditam que ele era apenas um bandido, mas se criou um mito. Existe um outro Lampião, que é o Lampião da mitologia, do folclore, dos cordéis, dos filmes, das novelas e ele passou essa coisa só do bandido. Ele acabou criando uma mitologia. Ele acaba sendo um ser que não é mais humano. Ele passou disso. Ele é um mito. Ele é uma coisa que a gente não tem mais como controlar. Então, espero que tenham gostado e até uma próxima aventura. Muito obrigada a todos que assistiram ao vídeo. Muito obrigado por assistir e apoiar o canal. Fico feliz demais em saber que você gostou do vídeo. Curta, compartilhe e deixe seu comentário. Nos vemos no próximo.